Bem-vindo a mais uma edição do podcast Raízes, aqui do Instituto de Ensino e Pesquisa Américas. Hoje eu estou aqui com a Rafaela Braga, que é neurologista também, e a gente vai falar sobre um tema que é super importante. A gente vai falar de uma doença que é das mais comuns dentro da neurologia e, de modo geral, uma das maiores causas de mortalidade no Brasil e uma das maiores causas de sequela, incapacidade para o dia a dia, e que, curiosamente, em contraste a isso, é uma doença que é extremamente tratável, extremamente prevenível e, infelizmente, muito pouco conhecida da população. Nosso objetivo hoje aqui vai ser principalmente falar sobre isso para você que não é profissional da área de saúde, que não sabe muito sobre AVC, porque é importantíssimo que se saiba para você, para aqueles que são próximos a você, porque o AVC acontece de um segundo para o outro. Ele é tratável, mas principalmente ele é bastante prevenível. Então a gente vai falar sobre sintomas, vamos falar sobre fatores de risco, sobre o que é importante para evitar e o que fazer, como reconhecer e o que fazer quando a gente reconhece um caso de AVC. Meu nome é Pedro Kogo, eu sou neurologista aqui do Complexo Américas, tenho formação na área de doença cerebrovascular, minha especialidade é AVC, e Rafaela, pode se apresentar também? Bom, eu sou Rafaela Braga, também sou neurologista aqui do Grupo Américas. Também fiz especialização em AVC, sou entusiasta do tema e a gente vai começar falando algumas coisas aí sobre o que é AVC, né, Pedro? Isso. Informação é o começo de tudo. Sem informação, o paciente às vezes nem chega aqui no hospital a tempo da gente tratar. O principal motivo do paciente não conseguir ser tratado por AVC é ele não chegar a tempo. Isso a gente vai falar bastante sobre isso hoje. E o paciente só chega a tempo se ele mesmo souber. Então a informação da população, de todo mundo, é o primeiro passo para que a gente consiga tratar. Não adianta a gente ter todo o arsenal tecnológico aqui e a melhor equipe para tratar se o paciente chega muito tarde aqui ou se nem mesmo vem ao hospital. Então, para começar essa conversa, vou perguntar para você, Rafaela, afinal, começar pela definição. O que é o AVC e quais são os tipos mais comuns de AVC? Então, o AVC, você já deu uma introdução aí da importância, né? É uma doença que acomete a circulação do cérebro. Então, ou a gente vai ter uma falta de circulação, ou por algum motivo os vasos que levam o sangue, a oxigenação para o cérebro vão se romper. Então, dentro dessa explicação, a gente consegue entender que tem o tipo isquêmico, que é quando falta a circulação por algum motivo, uma parte do cérebro não está recebendo nutrientes, oxigênio que deveria receber, e aí para de funcionar. Ou o tipo hemorrágico, que é cerca de 15% a 20% dos casos, em que a gente tem uma ruptura dessa artéria. Então é como se um encanamento vazasse aí e atrapalhasse o funcionamento de tudo que está em volta. Então seriam esses dois tipos. O mais comum é o isquêmico. É o isquêmico, né? E essa falta de sangue geralmente decorre... qual que é o mecanismo dessa falta de sangue? Então, o mais comum é que a gente tenha alguma embolia que parte do coração, e como o coração bombeia sangue para todo o corpo, né, também para o cérebro, ele vai acabar enviando essa embolia e obstruindo um vaso lá na circulação do cérebro. Você pode explicar para a gente o que seria uma embolia? Seria um coágulo, um trombo que parte do coração, isso geralmente relacionado a alguma arritmia, mais frequente a fibrilação atrial, e que pela estase, pela modificação da circulação no coração, vai facilitar que pequenos coágulos se soltem e vão acabar atrapalhando a circulação do cérebro à distância, como a gente chama. Perfeito. Então, a gente tem essa situação em que um coágulo ele se solta de algum local, né? E ele viaja através da circulação e sobe até o cérebro e obstrui uma artéria, né? Isso. Tem outros mecanismos também, né? A gente tem a aterosclerose, que seria um acúmulo de gordura na circulação, tanto extracraniana e carótida, das artérias que vão levar sangue para a circulação do cérebro, quanto dentro da própria circulação do cérebro, e que o acúmulo de gordura vai fazer uma placa de ateroma, bem parecido com o raciocínio que acontece no infarto do coração, e em algum momento vai obstruir totalmente a passagem de sangue e também causar o AVC. Então, essa seria a segunda forma mais comum. Entendi. Perfeito. A gente tem, né, então, esse cenário em que, na verdade, o AVC ele
o evento tem a ver com uma obstrução de uma artéria do cérebro, mas a origem dele está, maior parte das vezes, em outro local, né? Está no coração ou nas artérias que levam sangue para o cérebro. Ali você vai ter um adoecimento que permite que um coágulo se forme, né? E quais são os fatores de risco mais importantes para o AVC? Eu acho que isso é importante porque aí a gente entra muito naquilo que é muito importante para os pacientes, né? Entender será que eu tenho risco de ter AVC, né? A gente tem alguns fatores de risco modificáveis, eu diria, então a gente tem o que fazer para prevenir o AVC. O principal fator de risco é a hipertensão arterial, que é uma doença não curável, mas é uma doença controlável. E a gente conseguindo controlar a pressão arterial, cuidar da forma adequada, é uma forma muito importante da gente prevenir AVCs, tanto isquêmicos quanto hemorrágicos. Temos tabagismo, algumas doenças do coração, principalmente arritmias e cardiopatias dilatadas, colesterol alto, a glicose descontrolada, diabetes. Então, tudo isso são fatores de risco que a gente pode cuidar para que seja prevenido um AVC. E a gente tem alguns fatores não modificáveis que a gente chama, né, que é a genética, a idade, e aí a gente contorna o que é possível para proteger o paciente desse risco inerente ao que não dá para corrigir. Né? Uhum. Então é interessante, né, porque quando a gente fala dos fatores de risco, a gente não está falando de doenças raras, né, a gente está falando de doenças extremamente comuns, né. Então, assim, daí que vem aquilo que eu acho que a gente já mencionou aqui no começo, né? Que o AVC, ele é grave, ele é muito comum, mas ele é muito prevenível, né? E a gente estima que de cada 10 eventos, 8 poderiam ser prevenidos. De cada 10, 8. Então, é muito importante conhecer os fatores porque dá para prevenir. Então, a gente está falando de doenças muito comuns, né? Hipertensão, diabetes, tabagismo não é mais tão comum, mas ainda, infelizmente, é uma realidade. Sedentarismo, sobrepeso, né? Acho que tudo isso é importante mencionar. E eu acho que vale a pena, talvez a gente fale um pouquinho também, acho que tem um fator de risco que vale a pena mencionar, que é a apneia obstrutiva do sono, né? Que muitas vezes passa despercebido. A apneia obstrutiva do sono também é uma doença ainda muito pouco conhecida pela população e é caracterizada, né, realmente a obstrução da passagem do ar enquanto a gente dorme. Quando isso acontece, a gente tem naquele momento uma sobrecarga muito grande do sistema cardiovascular, a pressão sobe, o oxigênio cai, e ao longo de anos de apneia, a pessoa começa a ter um risco elevado de desenvolver doença cardiovascular de modo geral. Então, ter apneia aumenta a chance de AVC, aumenta a chance de infarto, né? É um fator de risco também muito importante. Fora aumentar a chance dos outros fatores de risco que a gente já mencionou ligados ao AVC. Então, aumenta a pressão, obesidade, então cuidar do sono também é prevenir AVC. Exatamente, então se você tem aquele familiar que ronca muito à noite e durante o dia parece que não dormiu, parece que passou a noite acordado embora tenha dormido, isso é um alerta que é possível haver apneia obstrutiva do sono. Eu acho que a gente pode talvez passar para o nosso próximo tema aqui, que é falar sobre sinais de alerta, né? Então, por que é importante o leigo saber quais são os sinais de AVC? Isso é fundamental. Talvez já vale a pena aqui dar um pequeno spoiler, né, do que a gente fala um pouco mais para frente, que é sobre o tratamento, mas por que é tão importante saber os sinais e sintomas do AVC? Porque o tratamento é muito eficaz, mas quanto mais o tempo passa, menor a chance que o tratamento funcione. E a ordem de grandeza que isso decai é de poucos minutos, então 10 minutos de atraso, o tratamento já é menos eficaz. Então, um hospital que está qualificado para tratar AVC, ele vai ter protocolos para atender o paciente muito rápido. Mas se o paciente chegar com muitas horas de evolução, isso já diminui muito a chance do tratamento funcionar. Então, quando a gente fala de AVC, a gente tem que entender que reconhecer o sintoma é a coisa mais importante, que é o passo inicial para o paciente ser tratado. E quais são os sintomas principais do AVC? AVC, infelizmente, quase nunca dói, como o infarto dói, né? Porque quando a pessoa tem uma dor no peito, ela sabe que aquilo é uma emergência, ela sabe que tem que correr para emergência, mas AVC as pessoas muitas vezes não conhecem os sintomas. Então aqui eu vou até mencionar, tem um trabalho muito interessante que foi feito aqui no Brasil, em 2006, faz bastante tempo, em que eles entrevistaram leigos na rua, em pontos de grande circulação, em algumas cidades do Brasil.
Ribeirão Preto, São Paulo, se não me engano, Salvador e Fortaleza, e eles expuseram um caso típico de AVC, e pouquíssimas pessoas souberam reconhecer que era um AVC, nem mesmo um nome para a doença tinha, alguns chamavam de derrame, outros chamaram de congestão, passamento, né? Tinha uma criatividade imensa. E somente 1/3 das pessoas diria que ia chamar uma ambulância, outro terço iria levar para o hospital, e ninguém sabia. O tratamento mais mencionado para AVC nessa pesquisa com leigos foi fisioterapia, né? Então, trata a sequela, né? Que isso, na verdade, trata só a sequela, né? E o AVC, nesse sentido, ele é uma doença que é até não tão complicada de se reconhecer. Em neurologia costuma ser uma área em que as pessoas acham que é difícil dar diagnóstico, mas o AVC é o contrário, né? Porque os sintomas são muito, muito simples e são muito repetitivos. Então, a grandíssima maioria dos pacientes vai ter esse primeiro sintoma que eu vou falar, que é fraqueza ou dormência de um lado do corpo. Então, se a pessoa tem o braço direito só fraco e o esquerdo está normal, ou se o braço e a perna estão fracos, ou se o rosto ficou torto, isso pode ser um AVC. E esse é o sintoma mais comum, chega a cometer 70%, 80% dos casos vão ter isso. Então, o primeiro sintoma é esse. Um segundo sintoma muito comum é dificuldade de linguagem. Então, ou não conseguir falar nada, ou falar enrolado, trocar as palavras. Esse é o segundo sintoma mais comum que a gente vê. E o terceiro sintoma também que vale a pena notar é perda súbita da visão. Então, se a visão subitamente perdeu, geralmente de um lado só também, isso é um indicativo possível de AVC. Outros sintomas menos comuns, mas também podem estar apresentados no AVC, é desequilíbrio súbito. Então, a pessoa de uma hora para outra parece que está bêbada, isso também é um sintoma que pode indicar AVC. Mas, de modo geral, se esses principais sintomas são reconhecidos, a gente está falando da grandíssima maioria, mais de 90% dos casos vão se encaixar nesse quadro. De onde vem a escala que hoje a gente usa até para triagem no hospital e a triagem pré-hospitalar no atendimento, que é uma escala fácil de lembrar. A gente chama essa escala de escala SAMU, realmente pegando emprestado aí o nome do sistema, né, de atendimento móvel do SUS para linkar. E cada letra representa um dos sintomas comuns, né, mais comuns. O S é de sorria. Então você pede para a pessoa, você acha que a pessoa pode estar tendo um AVC, você pede para ela sorrir. Se o sorriso for torto, só um lado está sorrindo e o outro está parado, isso pode ser um AVC. O A é de abraço, ou seja, você pede para a pessoa levantar os braços como se fosse dar um abraço, né? Se um dos braços estiver fraco, isso pode ser um AVC. E M é de música ou mensagem, pede para a pessoa repetir uma frase. Se ela não repete ou repete todo errado, trocando as palavras ou falando enrolado, isso pode ser um AVC. E o U é para lembrar que isso é uma urgência. Né? Então, a escala SAMU, ela pega emprestado o nome do SAMU para tentar trazer para as pessoas os sintomas mais comuns. E é importante lembrar que esses sintomas acontecem de instalação muito rápida, de instalação súbita. Então, apareceu, não é esperar melhorar, é procurar ajuda, porque o tempo é cérebro nesse caso. Exatamente. Eu acho que a principal característica do AVC, para além desses sintomas, é o fato de ser súbito, né? Sim. Num segundo a pessoa está bem, no outro ela está com sintoma. Às vezes ela é encontrada, assim, já caída, e você vai examinar e tem esse sintoma. Então, na presença de qualquer desses sinais, é muito importante procurar o atendimento hospitalar o mais rápido possível. Sim, eu tenho a percepção muitas vezes que alguns pacientes falam, não, vai passar, é só um mal-estar. E na dúvida traz e aqui a gente define o que é. Exatamente. Valorize sempre os sintomas. É melhor vir para o hospital e depois, não, era tudo bem. Tava tudo bem do que atrasar e deixar passar. Porque, como eu disse, né, o tratamento ele é muito dependente do tempo em que a gente realiza. E por que o tempo é tão importante, né? Se a gente voltar para aquela questão que logo no começo a gente falou, né? O AVC mais comum é o isquêmico, e é esse que a gente tem mais chance de conseguir reverter a sequela. No AVC isquêmico, o que acontece é a obstrução de uma artéria do cérebro. Então tem uma artéria que leva sangue para uma região do cérebro, essa região deixou de receber sangue, e essa região deixa de funcionar. Por quê? Porque o cérebro é muito pouco tolerante, né? Poucos segundos sem receber sangue, o cérebro já para de funcionar. Então, o que a gente tem de tratamento hoje em dia? A gente tem algumas estratégias para tentar desobstruir essa artéria. A gente pode fazer isso através de medicamentos que a gente aplica ou através de um cateterismo, nos casos em que o coágulo é muito grande. E esses tratamentos são muito eficazes.
desde que aplicados o mais cedo possível. Então, quanto mais o tempo passa, menor a chance de que o tratamento vá realmente reverter a sequela do AVC isquêmico, né? Esses sintomas que eu falei. Só para terem uma ideia, esses tratamentos, na verdade, são tratamentos muito bem estabelecidos, já estão há décadas já, né? O tratamento venoso, que é quando a gente aplica um medicamento na veia para tentar desobstruir o cérebro, ele teve a sua evidência científica comprovada em 1995. Então, agora esse ano a gente tem 30 anos já que esse tratamento é um tratamento que a gente sabe cientificamente que funciona, e ainda assim o acesso a ele é muito baixo, né? Muito difícil. No nosso hospital, que a gente acha até tem uma taxa muito grande de tratamento, a gente só trata 20 a 30% dos pacientes. Sim. E a maior causa do paciente não ser tratado é ele chegar tarde no hospital, né? E a trombectomia, agora também a gente está completando 10 anos, né? Da evidência científica que saiu em 2015, né? Os vários estudos. Então temos 10 anos que esse tratamento a gente sabe que funciona. E para ele também vale essa máxima, que tempo é cérebro. Quanto mais o tempo passa, menor a eficácia. E o primeiro passo para ser tratado rapidamente é o próprio paciente ou quem está com ele aprender a reconhecer, né? E aí a gente comentou sobre o que fazer, né, no AVC, mas a melhor forma de cuidar do AVC ainda é prevenção, né? Isso. E aí, como que a gente previne? Então a gente já falou de alguns fatores de risco, né? A gente sabe que quanto mais idade, mais chances tem de acontecer um AVC. Então, a gente tem a recomendação de um rastreio aí de hipertensão, de controle de taxas de colesterol, diabetes na população. E dentro disso, além da alimentação com qualidade, sono com qualidade, a gente entra a prática de atividade física, né? Que acaba servindo não só para o controle de doenças, como prevenção também de doenças. E quanto à predisposição genética, a gente sabe que isso é mais importante na faixa etária mais jovem, né? Nos AVCs que acontecem com menos de 50 anos. Então, a gente tem crianças que apresentam AVC, a gente tem adolescentes, tem jovens. A gente tem visto um aumento desses casos. Não sabemos se é totalmente relacionado à nossa maior capacidade de identificação ou se, de fato, está sendo mais comum nessa população. Eu acho que é importante falar na questão da prevenção do AVC. Acho que é uma coisa que eu acho que sempre me chama muito a atenção, que assim, as doenças que são fatores de risco para AVC são muito comuns, mas se mesmo a gente pega a mais comum, que é a hipertensão, na população geral, a gente não está falando de 70% ou 80% das pessoas são hipertensas, né? Então, se a gente trata fatores de risco, ainda assim a gente está falando da minoria da população, não está falando de quase todo mundo. Mas quando a gente fala de promoção de saúde, de estilo de vida, aí a gente está falando de todo mundo. Então, quando a gente fala em prevenção do AVC, fator de risco é importante, mas talvez a coisa mais importante do ponto de vista populacional seja o estilo de vida, porque isso se aplica a todo mundo, né? Então, assim, não importa se você é hipertenso, se você é diabético, se você tem sua colesterol idade alto ou não, sua idade ou não, sempre vai ser benéfico adotar medidas de estilo de vida favoráveis, né? E aí, eu acho que são duas principais, né? E eu acho que hoje em dia o acesso à informação em relação a isso é muito elevado, né? E eu acho que, vamos dizer assim, não tem desculpa, né? Então, assim, alimentação, né? Como é que é? Assim, hoje a gente tem alguns tipos de dieta, algumas coisas que a gente sabe que são mais benéficas e outras que são muito maléficas, né? Para quem tem vontade de prevenir doença cardiovascular, né? Então, a gente sabe que açúcar, gordura saturada, excesso de sal, né? excesso de sal na dieta, carne vermelha com muita frequência, tudo isso é negativo, ao passo que verdura, salada, uso de azeite em vez de gordura animal. Evitar alimentos multiprocessados. Com certeza, o maior vilão de todos seria os alimentos ultraprocessados, né? Então, esse tipo de dieta é uma coisa que até já está no imaginário popular, né? As pessoas sabem o que é saudável ou não. E tem uma coisa que uma vez eu já ouvi, né, de nutrólogos falando, né, que é o prato colorido. Então, o seu prato tem que ser colorido. Se quiser um jeito simples de saber se a tua dieta tá boa, se o prato é colorido. Se ele tem 3 cores ou mais, então que você está comendo, desde que não seja a cor do alimento ultraprocessado, né, a artificial. Mas é impossível enfatizar muito
demais o quão a dieta é importante nessa situação. Em relação à atividade física, também é super importante, porque a gente sabe que mesmo quantidades moderadas, né, uma frequência moderada de atividade física já diminui o risco cardiovascular. Então, claro que até certo ponto, quanto mais melhor, mas ninguém precisa virar um atleta de alta performance. Exatamente. Então, se você ter 3 vezes por semana, 1 horinha de atividade física já é uma coisa que já é um começo. Já é um começo. Lembrando que o benefício de dieta e atividade física vai até muito além do AVC e de doença cardiovascular, né? A gente sabe, né? Exatamente, previne risco de demência, vários tipos de câncer também estão relacionados à dieta e exercício, então... As doenças articulares, né? Doenças articulares, exatamente. E comentando sobre o tempo de exercício, qualquer tempo que o paciente consiga fazer, a gente já fica feliz, mas o recomendável seria 150 minutos por semana. Então, você pode fazer de uma forma distribuída ao longo da semana, né? Não é recomendado uma vez por semana fazer 150 minutos, mas se a gente pensar 30 minutos por dia, de segunda a sexta, não é uma conta difícil de alcançar. Exatamente. Então, esse é um marco, né? Assim, já que a gente tem evidência científica que esse corte é um corte corte que muda desfecho cardiovascular. 150 minutos por semana, exato. Ótimo, ótima colocação. E para quem teve um AVC, né? O que a gente pode recomendar, né? No pós-AVC? Sim. Esses hábitos vão ser importantes, né? Exatamente. De prevenção. Não é porque teve um AVC na vida que não vai ter o próximo. Pelo contrário, são os pacientes com maior risco de novo evento. E o que a gente oferece para esses pacientes depois que aconteceu, né? A gente tem aquele primeiro momento do atendimento de urgência, que a gente tenta oferecer a trombólise, que é a medicação que reabre o vaso, o cateterismo, que a gente chama de trombectomia. E nos pacientes em que foi possível dar esse tratamento, e naqueles que são a maioria, que a gente não consegue oferecer esse tratamento, não chega a tempo hábil, a gente começa a pensar em cuidar de sequela, começa a pensar em prevenir o novo evento, então a gente fica obstinadamente atrás do que causou aquele AVC para não deixar acontecer outro, e temos que buscar qualidade de vida para esse paciente, né? Então, adaptação à nova condição, a reabilitação, o apoio aos familiares que vão cuidar desse paciente precisa ser incluído no nosso planejamento de cuidado. E você quer falar um pouquinho como que funciona a reabilitação? Sim, esperar? Claro. Eu acho que é importante entender que esse processo que começa depois do AVC, a primeira coisa é que ele requer muito o engajamento da rede de apoio, da família do paciente, né? Então, o AVC é uma coisa que às vezes muda a dinâmica de uma família, né? E o paciente, ele muitas vezes vai se sentir muito fragilizado. Então, é fundamental que nesse momento a família esteja ali para apoiar, porque vai ser um processo difícil. O AVC, ele é muito súbito, né? A gente falou, ele começa de um segundo para outro. O tratamento da fase aguda reduz a chance de sequela, né? Tentar desobstruir a artéria reduz a chance de sequela, mas, infelizmente, a recuperação é muito mais lenta do que a instalação, né? Ele se instala de um segundo para outro, mas a recuperação é um processo de médio e longo prazo, né? Que leva meses ou até anos, né? Dependendo quão grave foi. Então, é uma jornada, né? Uma jornada que requer... O paciente não pode estar sozinho, né? São sequelas físicas e sequelas psicológicas, cognitivas também. Exatamente. Então, não só a dificuldade de movimentar, a dificuldade de enxergar, de falar, mas a gente começa a ver necessidade de suporte por fadiga crônica, sequelas de memória, sequelas psicológicas. Então, é muito comum a depressão pós-AVC. Tudo isso precisa ser abordado e esse papel do neurologista no pós-AVC. Então, a gente atua no primeiro momento na prevenção, atua para tentar minimizar a sequela ou deixar sem sequela quando é o tratamento de urgência e atua também cuidando das sequelas aí no terceiro momento. Sim, e para além Bom, a gente vai ter aí, o paciente não vai estar sozinho, não pode estar sozinho porque a família vai estar nesse apoio, mas também o trabalho de reabilitação também envolve muitas pessoas, porque é um trabalho necessariamente multidisciplinar, né? Sim. Então, a reabilitação, a gente não pode esquecer que tem a fisioterapia, as pessoas sempre lembram da fisioterapia. A fisioterapia, eu acho que talvez seja
claro, talvez a demanda mais comum, né? Mas muitas vezes o paciente vai precisar de fonoaudiologia para reabilitação da fala, da capacidade de engolir. Sim. O apoio psicológico é muitas vezes importantíssimo, né? Porque, como você disse, né? As sequelas não são só físicas, né? São também até emocionais. Terapia ocupacional pode ser extremamente benéfico, né? E, infelizmente, não é uma coisa cujo acesso não é fácil. Não é tão fácil. E tudo aí coordenado, né? Também tudo tem que ser muito bem coordenado para que as metas sejam a mesma, né? Sim. Então, geralmente requer uma equipe coordenada, uma equipe que esteja trabalhando junto. E é importante também falar da entrada da reabilitação de forma precoce, né? Porque o salto de recuperação pós-AVC acontece nos primeiros meses. Isso. Então, é o momento da gente atuar para que a recuperação seja o mais plena possível. Exatamente. Com alvo aí de devolver ao dia a dia do paciente, ao que ele quiser fazer de trabalho, de função no dia a dia dele. É importante que a gente tente oferecer. Exatamente. No hospital, a gente começa esse processo, né? Sim. Então, no hospital, quando o paciente interna, a reabilitação já começa, a fisioterapia começa a trabalhar, toda a equipe necessariamente avalia o paciente, né? A fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, toda a equipe de reabilitação vai estar ali presente, mas isso é só o começo, né? Sim. Então, a maior parte da reabilitação do paciente acontece depois da alta, né? Sim. E uma coisa importante é que não se haja um hiato, né? Então, a reabilitação pós-hospitalar é um dos grandes desafios que a gente tem hoje, é tentar manter aquilo que começou no hospital, né? Manter esse processo de reabilitação. Eu acho que uma das coisas que a gente mais escuta, né, quando um paciente tem AVC, a família sempre quer saber, bom, ele vai conseguir voltar, né? Então, ele vai voltar a ter uma vida plena, né? E sim, é possível. Sim, é possível. Até voltando um pouco no tema anterior do tratamento, né, acho que vale a pena a gente até falar isso, né? A reabilitação é importante, mas a modificação de prognóstico que o tratamento agudo oferece é enorme. Então, só para dar uma ideia aqui, né? Quando o paciente recebe um tratamento logo na primeira hora, a chance de evitar uma incapacidade com os tratamentos que a gente tem gira em torno de 60% a 70%, né? Mas logo na segunda hora isso já cai para bem menos do que isso. Para cada 10 minutos de atraso para tratar um paciente, aumenta em 10% a chance da alta ser associada a algum tipo de incapacidade, né? Não conseguir voltar ao trabalho, não voltar para suas atividades sociais, etc. Então, mais uma vez, né, reforçando, o tempo é cérebro no AVC, então quanto mais cedo o paciente é tratado, melhor. E, portanto, o mais importante é reconhecer logo os sintomas. Então, é possível ter uma vida plena após AVC? Sim. O primeiro passo para isso é reconhecer rápido o sintoma, a fim de que algum tratamento possa ser feito, né, na fase aguda. E a reabilitação entra como um segundo passo para isso. Então, o AVC não é como é que eu diria, uma condenação, né, necessariamente para uma incapacidade. Claro que tem casos menos graves, mais graves, mas mesmo casos muito graves, se tratados rapidamente e se feita uma reabilitação adequada, é possível sim voltar a ter uma vida plena, e a gente tem casos, né, que a gente acompanha aqui no hospital que surpreenderam a gente. Uhum. Então, é uma doença tratável. E é importante dizer que é tratável e é prevenível. Então, é estimado que 1 a cada 4 pessoas, se não prevenir, possa ter um AVC ao longo da vida. Então, é um número muito apertado para a gente ignorar, né? Então, a prevenção fica sendo um papel também importante. Isso é super interessante, né? Esse foi o mote de uma das campanhas mundiais de conscientização do AVC, né, que a Organização Mundial do AVC faz, que foi isso, né, 1 em cada 4, né, que na estimativa global, considerando assim população global, 1 em cada 4 pessoas vai ter um AVC ao longo da vida. Então, olha, né, a dimensão da prevalência dessa doença, né, uma doença muito comum, muito comum. E 1 em cada 4 pode não ser você, mas a chance de ser ou você ou alguém próximo a você é enorme, né? Então, prevenção, de fato, é melhor do que tratar, né? Prevenir é melhor do que tratar.
Você quer falar sobre como que a gente estrutura, de forma rápida, como a gente estrutura o atendimento inicial? Acho que esse é um ótimo tópico. Esse é um ótimo tópico. O tratamento do AVC ele requer uma coordenação muito grande, né, na fase aguda. Então, como eu disse, o tempo é cérebro. Então, também no hospital é necessário que haja uma coordenação enorme, né, do como é que a gente realiza esse atendimento. Então, estruturar um protocolo adequado é um dos pontos fundamentais quando a gente quer tratar AVC no hospital. Então, é importante que o paciente seja reconhecido imediatamente na triagem, é importante que uma tomografia de crânio seja feita de forma realmente urgente, e que haja um apoio neurológico, né, para que o paciente possa ter a decisão adequada e segura de que existe indicação do cateterismo, né, ou da trombólise, né. Eu não falei aqui, mas acho que é importante mencionar, né. O nome desse tratamento que a gente faz com medicamento intravenoso chama trombólise, ou seja, a lise, né, a quebra do trombo. Esse é um tratamento que pode ser aplicado, se o paciente chegou dentro das primeiras horas, né, é quase certo que ele pode ser passível, pode ser candidato a ser tratado. E acho que a gente não mencionou uma coisa importante sobre também o tratamento, né, que são essas janelas, né. Sim. Então, quanto antes melhor, mas até quando dá para tratar, né? Infelizmente, o AVC só é tratável nas primeiras horas. Então, a trombólise, que é esse tratamento com o medicamento, ele formalmente falando só pode ser feito até as primeiras 4 horas e meia. 4 horas e meia. Então, se passou de 4 horas e meia, não dá mais para fazer a trombólise. Exceto em situações muito selecionadas que são uma minoria. Então, o ideal é chegar a isso, com 30 minutos, 1 hora, né? O tratamento do cateterismo pode ser feito em até, a princípio, 24 horas, ou seja, pode parecer que é um tratamento que dá para fazer mais, que é uma margem maior, mas fazer com 23 horas é muito pior do que fazer com 1 hora. Então, também não dá para esperar para tratar. Então, assim, em ambos os casos, quanto antes tratar bem, melhor. E, para isso, a gente geralmente requer uma tomografia com contraste, né? Uma angiotomografia. Então, é um recurso que, em tese, é disponível em grande parte dos hospitais, né? Dos hospitais aqui da nossa cidade. Grandes partes dos hospitais da nossa cidade. Eu acho que, talvez para concluir, né? Eu acho que a gente valeria a pena, então, acho que lembrar dessas coisas fundamentais, né? Primeiro, talvez 1 em cada 4, né, seja uma frase marcante, né? Sim. AVC é comum, 1 em cada 4 pessoas vai ter um AVC ao longo da vida. Tempo é cérebro. Segunda, tempo é cérebro. Então, quanto mais o tempo passa, menor a chance de que o AVC possa ser revertido. Na dúvida, se é um sintoma neurológico relevante ou não, procure ajuda. Exatamente. Não espere para ver se vai passar, né? Terceiro, os sintomas, né? Lembra da escala SAMU, né? Então, sorriso torto, um braço que cai ao tentar simular um abraço. E dificuldade para falar. E dificuldade para falar. A perda de visão súbita pode ser um sintoma também. E acho que, em quarto lugar, lembrar que reabilitação é um processo que envolve muita gente. Não é uma coisa que acontece uma pessoa só. É importante a família, a rede estar presente e uma equipe, né? É sempre necessária, né, de reabilitação multidisciplinar. E uma coisa importante é a gente falar sobre, nessa questão da estruturação, né, que é fundamental também entender que essa jornada do paciente toda tem que ser contemplada, né? Então, aqui no nosso hospital, por exemplo, a gente, quando foi estabelecer nosso protocolo, a gente treinou até mesmo os funcionários da recepção, né, para reconhecer os sintomas. Então, todo mundo tem que estar alinhado da importância que é parar o que está fazendo e priorizar. Então, exatamente, é uma prioridade absoluta. Então, o paciente ele precisa ter reconhecido o sintoma logo na porta, né? E a jornada dele começa na porta do hospital. Passa por um fluxo de um protocolo que já está alinhado, que é uma prioridade, né? De fazer a tomografia, decidir. Para receber e dar prioridade a esse Exatamente, paciente. A tomografia necessariamente deve priorizar esse paciente. A gente deve ter o apoio da neurologia, né, para poder tomar as decisões terapêuticas. Toda a equipe multidisciplinar nossa é envolvida nesse cuidado, né, desde o D1 do paciente no hospital, traça os planos em conjunto, né, de reabilitação. Sim, a comunicação, a interação entre a equipe é muito importante. Exatamente, a interação, e para estar todo mundo falando a mesma língua é fundamental.
E o acompanhamento ao longo desse todo esse processo hospitalar tem que ser bem coordenado. Mas, mais do que isso, como eu já falei, né, até anteriormente, né, a maior parte da história desse paciente acontece depois da alta. Então, depois da alta é fundamental também que isso seja acompanhado, né? Aqui a gente tem o privilégio de conseguir acompanhar esses pacientes depois, né? A gente tem um ambulatório especializado, né, que a gente acompanha todos os casos que internaram aqui com a gente, e a gente tem visto coisas muito interessantes, né? A maioria dos pacientes, eles estão acompanhando. Surpreendentes. Eles ficam e eles têm recuperações, às vezes, bastante surpreendentes. E esse acompanhamento, quando ele não é disperso, né, também aumenta a chance de a gente conseguir dar esses diagnósticos, né? Sim. E diagnóstico, às vezes, é uma coisa que leva tempo, repetir exames, reavaliações, Sim. né? E identificar o que causou o AVC para prevenir o próximo é fundamental, né? Então, é um trabalho que a gente consegue fazer aí ao longo do acompanhamento em consultas, investigar, detalhar. Às vezes não é num primeiro teste que vai aparecer de forma óbvia a causa. A gente tem causas raras de AVC aí. Então, essa linha de cuidado de AVC que a gente tem, que é desde a emergência, passando pela internação e com esse acompanhamento pós-alta, é muito importante no cuidado e na prevenção do próximo evento. Exatamente. E quem tem AVC, o AVC por si só é um fator de risco para ter outro. Então, um dos principais fatores de risco é já ter tido um, né? Sim. Então, quando a pessoa tem um AVC, aquilo sinaliza que algum mecanismo ali está por trás, né? Sim. E aumenta a chance disso acontecer. Então, a prevenção é ainda mais crucial, né? Quando o paciente já teve um evento, né? Eu acho que a nossa taxa de diagnóstico aqui de causa, né, no nosso ambulatório, acho que está em torno de 80 e muitos por cento, né? Sim, 85, por aí. Exatamente, que é um número excelente, né? A literatura, na literatura, o que a gente encontra muitas vezes é 20, ou às vezes até 30% dos casos ficam sem uma causa definida, né? E isso não é por falta de recurso, né? Isso é uma literatura mundial, mostra 20 a 30%, né? Eu acho que a grande dificuldade é justamente isso, o segmento, entender que a causa não vai estar sempre óbvia na primeira consulta pós-alta. Então, acompanhamento, alinhamento das expectativas com os pacientes é muito importante e tem dado certo no nosso grupo, né? Eu acho que o nosso grupo tem tido uma ótima experiência com isso. Então, assim, como refletindo no que você disse, né? Então, assim, depois da alta não é só a reabilitação, né? A prevenção, né? O próprio diagnóstico também, às vezes, vem com o tempo, né? Sim. Vem com a interpretação do que aconteceu, um segundo exame vai acusar o que realmente pode ter sido a causa, né? E, então, pós-alta é uma coisa fundamental. Acho que a gente tem tido uma ótima experiência aqui com isso também nossa instituição. Bom, então agora vamos encerrar, né? E eu gostaria de agradecer aqui a audiência de quem esteve aqui ouvindo a gente. Eu acho que a gente tocou um tema super importante, né? Uma doença... tema muito amplo, né? Difícil de falar em alguns minutos, né? Mas eu acho que daria para fazer muitos podcasts, Sim. né? Então, assim, doença comum, doença prevenível, doença tratável, que a população precisa realmente saber reconhecer. A gente tem aqui, se você quiser ter mais informações sobre AVC, eu sugiro que consulte as nossas redes sociais aqui da nossa instituição, que a gente vai estar lançando lá mais informações sobre isso. E se você gostou, compartilhe com seus familiares, com seus amigos, para eles também poderem ter essa informação tão crucial. É muito importante para salvar vidas. Como a gente falou logo no começo, informação é o ponto de partida para evitar e para poder tratar um AVC quando ele acontece. Obrigado. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.